Há um tipo de dom que o inferno não consegue imitar. Ele não é espetáculo, não gera aplausos, nem faz barulho nos palcos religiosos. Mas quando é ativado, o mundo espiritual entra em alerta. Os demônios se inquietam, as sombras se agitam, porque sabem que um vigia foi acordado. Esse dom é o de verão. Ver o que não é visível aos olhos comuns. Ver além das palavras, das máscaras, das intenções. Ver o que está escondido atrás da cortina da realidade. Ver o que se passa no espírito enquanto todos olham apenas para a carne. E junto com ele, um dom ainda mais afiado. O discernimento de espíritos. Se o dom de visões revela o cenário, o discernimento de espíritos identifica o ator por trás da cortina. O primeiro te mostra o ambiente. O segundo te mostra quem o controla. E é por isso que esses dons fazem o inferno tremer. Porque quem vê e discerne não é manipulado, não é levado por aparência, não se dobra a discursos bonitos, não se confunde entre o que é espiritual e o que é apenas emocional. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. A maioria das pessoas vive apenas no plano do natural. Reage ao que vê. Decide pelo que sente. Avalia o outro pelo comportamento exterior. Mas quem possui o dom de visões aliado ao discernimento de espíritos, vê o que está por trás do véu. Vê a motivação antes da atitude. Vê o espírito antes da fala. Vê a influência espiritual antes do comportamento humano. E isso muda tudo. Quem vê e discerne não se assusta com o rosto do inimigo. Ele já viu o espírito por trás da máscara. Não se engana com o sorriso do lobo. Ele já sentiu o odor da serpente disfarçada. Não se deslumbra com a luz falsa. Ele já conhece o brilho genuíno da glória de Deus. E é por isso que o inferno se organiza para tentar calar esses dons. Porque eles não apenas revelam, eles libertam, eles denunciam, eles desmascaram. Quando alguém recebe esse dom, os ataques mudam. Eles não vêm mais de forma visível. Vêm pela sutileza, pela distração, pela sobrecarga emocional, pela frieza súbita. Porque a única forma de neutralizar quem vê é apagar sua sensibilidade. Por isso, quem quer andar com esses dons precisa ter vigilância dobrada. Vida de oração inegociável, um coração limpo de vaidade e disposição para caminhar só, se for preciso. Muitos querem dons espirituais, mas poucos estão prontos para suportar o peso do que verão. Porque ver, no reino, é mais do que enxergar. É carregar uma responsabilidade. Quem vê se torna intercessor, sentinela, anunciador. E quem discerne torna-se juiz espiritual entre o falso e o verdadeiro, entre o santo e o profano, entre o que vem de Deus e o que é manipulação. Essa função exige maturidade, exige renúncia, exige domínio sobre o próprio coração, porque quem vê demais, se não for humilde, se torna crítico. E quem discerne, se não for puro, se torna acusador. Por isso, esses dons não são entregues aos vaidosos. São entregues aos rendidos, aos que preferem calar do que se exibir, aos que jejuam não por vitrine, mas por sensibilidade, aos que se quebram diante de Deus até que Ele confie neles o olhar do Espírito. Como está escrito, o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. E também, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33,18. Aqueles que veem não são melhores, são mais responsáveis, e por isso mais perseguidos, mais tentados, mais testados, porque toda visão traz consigo um fardo, e todo discernimento cobra silêncio. Quem tem esses dons aprende a ouvir mais do que fala, a orar mais do que argumentar, a esperar mais do que reagir, porque sabe que a guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E a arma principal não está nas mãos, mas nos olhos espirituais.
E quando os olhos se abrem, as cadeias começam a cair. Cristãos cegos são inofensivos ao inferno. São barulhentos, mas previsíveis. Andam em círculos, falam muito de fé, mas não discernem as armadilhas diante de seus pés. São como soldados com armadura brilhante, mas que marcham com os olhos vendados. Por isso, os dons espirituais que mais incomodam as trevas não são os de grande exposição. São os que iluminam onde o diabo quer que continue escuro. Os dons de ver e discernir. Eles rompem a escuridão onde a religião só acende velas. Eles denunciam o espírito falso onde muitos veem unção. Eles desmascaram o engano antes que ele se torne uma tragédia. Quando alguém recebe o dom de visão espiritual, começa a perceber padrões. Vozes que antes pareciam inofensivas passam a soar como veneno. Atmosferas que antes pareciam neutras começam a oprimir. Olhares se tornam mensagens. Palavras se tornam códigos espirituais. Nada mais é como antes. E o discernimento de espíritos atua como um escudo interior. Protege contra manipulação. Bloqueia seduções disfarçadas. Torna impossível ao maligno entrar disfarçado na alma de quem está desperto. É como um alarme espiritual que dispara antes mesmo do toque da ameaça. Mas esses dons não são mantidos por empolgação. São mantidos por vigilância. A alma precisa ser regada no secreto. A mente precisa estar limpa. O coração precisa estar em reverência, porque a visão pode se turvar e o discernimento pode se confundir, se o altar interior estiver empoeirado. Por isso, uma das estratégias mais sutis do inimigo é transformar a pessoa que vê em alguém orgulhoso por ver. Ele semeia vaidade em silêncio. Sugere que ela é superior aos outros. Faz com que ela critique mais do que interceda. Faz com que fale mais do que ore. E assim, aos poucos, o dom se transforma em ruído. O discernimento se transforma em julgamento. E o que era luz, vira lanterna apontada no rosto dos outros. É por isso que os maiores portadores desses dons são os mais humildes. Eles veem, mas não divulgam. Eles discernem, mas não apontam. Eles sabem, mas esperam o tempo certo, porque entendem que o dom não é propriedade, é responsabilidade. Como Jesus, que via os pensamentos dos fariseus, mas muitas vezes respondia com silêncio. Como o profeta Eliseu, que sabia o que o inimigo planejava nas tendas, mas usava o dom para salvar o povo e não para se engrandecer. O verdadeiro poder do dom de visão está em ver e se compadecer. O verdadeiro poder do discernimento está em reconhecer o Espírito e interceder antes de reagir. Porque quem vê o que ninguém vê, também precisa amar como ninguém ama. Eis aí o motivo pelo qual os demônios têm medo desses dons. Porque eles sabem que uma vez que alguém começa a ver, ele nunca mais será enganado da mesma forma. Ele se torna uma tocha, uma sentinela, um atalaia. E uma sentinela no alto da torre não pode ser enganada com iscas visuais, porque ela vê de cima. Quem possui visão espiritual começa a orar com precisão, a jejuar com propósito, a falar com sabedoria. Não se perde mais em debates inúteis, não se envolve mais em guerras pequenas, porque vê o real inimigo. E quem tem discernimento não se mistura em alianças erradas, não entrega o coração a pessoas erradas, não se deixa iludir por discursos religiosos. Sabe quem fala de Deus e quem fala por Deus. A igreja precisa desses dons despertos. Famílias precisam, ministérios precisam. Lares estão sendo destruídos por falta de discernimento. Jovens estão sendo enredados por falta de visão. Casamentos estão sendo minados por não perceberem o espírito que opera por trás de pequenos hábitos. Mas tudo muda quando alguém desperta para ver. Tudo muda quando alguém discerne o espírito de Jezabel disfarçado de conselho. O espírito de engano travestido de romance. O espírito de confusão vestido de amizade. Tudo muda quando um crente começa a enxergar. E quando isso acontece, o inferno treme, porque sabe que ali, naquele homem ou mulher, nasceu uma torre. E das torres nascem alertas. E 2 alertas vem a salvação. Como está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. E também,
Não dormimos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Os dons espirituais não são troféus, são ferramentas de guerra, e quem os recebe se torna alvo, mas também se torna instrumento, porque não há poder maior do que alguém que caminha neste mundo, com os olhos do céu abertos. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.